Não posso ver essa imagem. Vem aqui comigo. Hoje a gente tem o segundo episódio da série especial da RIC Record TV sobre Clodimar Pedrosa Louro. Eu quero confessar a você que desde ontem foram muitas as mensagens de pessoas que disseram também terem recebido uma graça, terem o seu pedido atendido após a manifestação de fé, após a manifestação de graça por parte desse adolescente. O menino que virou santo popular, não reconhecido pela igreja, e a família pensa disso. Você vai ver agora no segundo episódio da série um pouco mais da história marcante desse adolescente de apenas 15 anos que foi morto com requinte de droga. Roda aí. Os milagres atribuídos a Clodimar Pedrosa Louro são para muitos uma manifestação de fé e a intercessão divina. Cada relato de cura inexplicável ou de graças alcançadas reforça a crença na santidade do menino e inspira novos devotos na busca pela sua intercessão. Priscila Minucelli chega a se emocionar ao falar do assunto. Teve uma crença vinda de minha mãe sobre os milagres que ele pode nos interceder. E eu já alcancei inúmeras graças. Então, toda especial que a gente vem no cemitério, a gente vem aqui prestar a nossa homenagem, agradecer por toda graça recebida por ele. Eu vi que você se emociona. Sim, muito, me emociono muito. Muitas graças já recebi dele e já tive muitas provações. Saúde, emprego, proteção. Então eu acredito muito. Ou seja, tudo que você fizer, diante do que eu vi que você fez muito aqui em relação ao que as pessoas fazem, parece ser pouco diante de tanta fé que você tem nele? Sim, muito pouco. Por mim faria muito mais. Muito mais. Flor e uma velhinha, toda vez que eu venho ao cemitério, eu venho aqui. Nas mentes daqueles que creem na santidade do menino morto, Clodimar é um mártir, um exemplo de virtude e bondade, cujo espírito permanece vivo. É uma pessoa que morreu assim inocentemente, que realmente ele vai realizar, né, todos os pedidos que as pessoas fazem, em intenção da alma dele, procurando, né, levar assim uma paz de espírito maior para aquelas pessoas que realmente rezam em intenção à alma deles, né? Eu rezo por ele assim, mas é para realmente Deus fortalecer a alma dele, né? Assim, ao longo dos anos, a devoção a Clodimar Pedrosa Louro tem crescido e se propagado. Não é difícil encontrar pessoas que dizem ter recebido uma graça ou milagre devido à intercessão do menino. As circunstâncias trágicas e injustas que levaram à morte de Clodimar Pedrosa até hoje estão vivas na memória daqueles que acompanharam o que aconteceu com o menino. História essa que começou exatamente aqui, na Avenida Brasil, no centro de Maringá, na noite do dia 23 de novembro de 1967. Na época, aqui funcionava o Palace Hotel, local que Clodimar trabalhava até ser acusado por Antônio Forte, um dos hóspedes, de furto de dinheiro do quarto em que ele estava hospedado. O gerente do local, Atílio Farris, ao saber do ocorrido, chamou a polícia para investigar o caso. A partir daí, começou uma história de tortura, sofrimento e morte. Os agentes Manuel Gerson Maia e Beneval Merêncio Bezerra foram os dois policiais que teriam ido até o hotel para interrogar o menino. Só que ao invés de tratá-lo apenas como um suspeito,
Clodimar foi levado para a delegacia, onde hoje funciona o batalhão do Corpo de Bombeiros de Maringá. Foi aqui que, naquela noite do dia 23 de novembro de 1967, Clodimar teria sido torturado. Os relatos da época apontam que o menino levou choque, pancadas na cabeça e foi pendurado no que hoje é conhecido como pau de arara, uma forma de tortura para que ele assumisse o crime. O que ele chegou a fazer para encerrar as agressões. Mas, infelizmente, o dinheiro do hóspede não foi encontrado. E foi aí que a coisa ficou pior. Relatos da época apontam que, após isso, Clodimar sofreu ainda mais nas mãos dos dois policiais, a ponto dele precisar ser levado para um hospital, na época em Mandaguari, que atendia a região. E foi nesse trajeto que uma das coisas mais bárbaras teria acontecido. Segundo o que foi apurado, no trajeto entre Maringá e Mandaguari, Clodimar teria sido jogado da viatura policial. Foi atropelado pelo menos 2 vezes pelo carro. Só depois disso é que ele foi levado ao hospital, onde não resistiu aos ferimentos e morreu. A história do menino comoveu a todos. Manchetes dos jornais da época destacaram a forma trágica que aquela criança havia sido morta. O laudo do Instituto Médico Legal apontou que Clodimar morreu devido ao traumatismo craniano causado por um objeto contundente, ou seja, ele teria sido assassinado pelos próprios policiais. Após a morte de Clodimar e a comoção que tomou conta de todos os moradores da região, os agentes Manuel Gerson Maia e Beneval Merêncio Bezerra fugiram do Paraná. No dia 15 de outubro de 1970, o pai do menino, Sebastião Pedrosa Lô, que desde a morte do filho aguardava por justiça, acabou fazendo justiça, só que com as próprias mãos, contra aquele que, para a família na época, era o responsável pelo que aconteceu com o jovem, o gerente do hotel que teria chamado a polícia, Atílio Farris. Foi aqui também, na Avenida Brasil, a cerca de 800 metros do local onde ficava o Palace Hotel, que Sebastião Pedrosa, pai de Clodimar, ficou esperando Atílio Farris. Quando o gerente desceu do ônibus, aqui ele foi abordado. E ao confirmar quem era, levou 7 tiros e também morreu. Diferente do que aconteceu com os assassinos do filho, Sebastião Pedrosa não fugiu. Se entregou à polícia com a arma do crime, sentou no banco dos réus e anos depois, após muita luta, acabou inocentado. Mas a tragédia que destruiu a família até hoje traz sofrimento e dor. Ele teve a vida destruída, ele ficou 2 anos e 2 dias aguardando julgamento, foi absolvido nos 3 julgamentos, mas destruiu a família, que ele saiu da delegacia, foi absolvido nos 3 julgamentos, saiu, passou a beber, aí morreu devido à bebida, né? Abandonou a mulher dele com problema mental, uma mulher louca. A mulher ficou doente mental, internada mesmo. Então hoje o que está acontecendo com a família do Clodimar, como o senhor falou, vem dessa história causada pela morte dele. Pela tragédia que o Estado causou na família. E não houve nenhuma reparação até hoje. Por isso, agora, 57 anos depois da morte de Clodimar Pedrosa, a família espera ganhar na justiça uma indenização do Estado do Paraná pelo que aconteceu com o menino. Uma forma de reparar a dor de todos que sofreram com aquela morte trágica e cruel. É um dever do Estado, é um dever porque há uma raiz, a violência, que desdobrou em todo um prejuízo para a família. E tem consequências e o vazio ainda do dano, dos atributos da pessoa humana, perdura, portanto o direito existe. A família, diz que depois do que aconteceu em 1967,
destruiu toda a estrutura da família, desde o pai, a mãe e os irmãos que até hoje sofrem. Ou seja, é a prova mais cabal do que aconteceu, acabou refletindo em todos os outros familiares. Tragédia em cima de tragédia, e não só dos pais dele, mas também do tio, que era o tutor, que sofreu todo o impacto com a família em Maringá. Então isso tudo está ainda a ser indenizado pelo Estado. Para o advogado da família, mesmo após mais de 50 anos, o crime contra Clodimar Pedrosa Lô não prescreveu. E o Estado do Paraná pode sim ainda ser condenado. O direito à indenização perdura, o Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu que não há prescrição, então esse vazio, essa raiz da violência permite a busca de indenização no judiciário brasileiro. O senhor tem outros casos que possam servir de referência para que se tenha esperança dessa reparação para a família? São muitos pelo Brasil, não só no Paraná, mas em outros estados da federação. Tenho trabalhado também na Comissão de Anistia e também em ações judiciais contra estados, na Justiça Estadual, mas também na Justiça Federal. Esse é um caso da Justiça Estadual que nós vamos tratar. Enquanto a Justiça não decide sobre uma indenização para a família, no coração das pessoas, a devoção a Clodimar Pedrosa Lô é mais do que uma simples prática religiosa. É uma fonte de esperança, conforto e inspiração. A história dele, os relatos dos milagres que lhe são atribuídos, servem como um farol de fé para muitos, guiando-os em momentos de dificuldade e incerteza. Passei por um problema cirúrgico no meu olho e aí a gente pediu muito para ele e deu tudo certo, graças a Deus. Clodimar, ao partir deste mundo de forma trágica, conquistou um lugar especial no coração dos católicos locais. Hoje, a memória dele é celebrada e honrada através de homenagens e cultos realizados por devotos que acreditam nos milagres a ele atribuídos. Essa demonstração de respeito não apenas refletem a devoção religiosa, mas também representam uma maneira de reconhecer o impacto profundo que a vida e morte do menino nordestino que veio para Maringá em busca de uma vida melhor tiveram em toda a comunidade. Um exemplo notável desse fenômeno pode ser observado na devoção a Clodimar durante o Dia de Finados. A imagem dele é reverenciada como um santo popular por adultos e crianças. Quando era criança, pode dizer, quando foi matado, aconteceu aquele coisa com ele, né? Uhum. E é daquele jeito, né? Então todo ano a gente vai fazer devoto, né? Eu fiquei muito triste, porque eu acho que não podia ser do jeito que foi, né? A morte dele, né? Porque ele era uma pessoa, eu acredito que ele não fez o que o pessoal falou que ele fez, né? Assim, o culto a Clodimar não se limita apenas a uma expressão de fé, mas também serve como uma manifestação de solidariedade e reconhecimento pela tragédia que marcou a morte dele. Seus milagres atravessaram fronteiras, transcendeu gerações, seja como santo que ainda não foi oficialmente reconhecido pela Igreja, ou como um simples símbolo de fé popular. Independente do que for, uma coisa é certa: Clodimar continua a ser uma fonte de inspiração e conforto para aqueles que depositam confiança na bondade dele e no poder milagroso. Eu vi que o senhor estava ali orando, rezando, e todos os anos é esse mesmo... Esse ano é esse. Eu faço isso aí. Faz questão de vir aqui? Não esqueço. Para o senhor, não há dúvidas, ele é santo? Para mim, eu que sou católico, né? Eu acredito. Em que? Acredito que ele seja santo, sim. O senhor não tem dúvida? Não tenho dúvida. Pela graça de Deus, eu não tenho dúvida. Mas se para as pessoas de fé, a figura de Clodimar Pedrosa Lô brilha como um farol de esperança em meio à escuridão mais profunda, para a família não é bem assim. Na última reportagem da série Amanhã, você vai saber o que pensa a família do menino sobre essa devoção,
O primo dele, que vivenciou de perto todo o drama e a dor dos parentes com a morte trágica e precoce daquele jovem imigrante, vai falar sobre essa crença que tornou o jovem em um santo popular. Mexe com o imaginário, é um assunto polêmico, mas também mexe com a cidade. A gente não pode negar. Quem já foi no cemitério do Dia de Finados se surpreende. Eu não tinha como não contar essa história. Porque só quem vê o que é o túmulo do Clodimar Pedrosa Lô durante o Finados consegue interpretar essa fé de tantas pessoas. Não para por aí. Amanhã tem a terceira reportagem da série de um crime que chocou o Maringá, que até hoje a família busca por justiça. E enquanto isso, a história mexe com a fé, com a devoção, onde muitos dizem terem sido agraciados. É amanhã, você não pode perder.